Oi, pessoal! Antes de começar o segundo episódio do Café com a Sig, eu tenho um recadinho bem importante para você. Nessa sexta-feira, dia 12 de abril, às 18 horas, nós teremos a abertura da nossa feira de liquidação A Liquida Guarapuava. Está na sua segunda edição, com uma variedade de produtos e até 80% de desconto. Vai ser lá no Parque de Exposições Lacerda Werneck, mais de 70 empresas participantes, e é claro que você não vai perder. É mais uma ação da Associação Comercial para movimentar o nosso comércio e aquilo que Guarapuava tem para oferecer de melhor. Então anota aí, dia 12 de abril, sexta-feira, às 18 horas, no Parque de Exposições Lacerda Werneck. A gente espera por você. Até lá! Olá, tudo bem com você? É com muito prazer e alegria que a gente já está no ar com o segundo episódio do nosso podcast Café com a Sig, que hoje recebe uma convidada muito especial, uma mulher muito inspiradora, guerreira, batalhadora, matriarca, mãe de 2 filhos, que tem uma ligação muito especial com o associativismo e também com a representatividade feminina em espaços que antes as mulheres não ocupavam. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, Rose. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco, você que já foi presidente do Conselho da Mulher, né, já fez parte da nossa diretoria executiva, do Conselho Deliberativo, foi a primeira mulher presidente no Brasil da Advipar, que é a Associação do Vidro aqui do Paraná, e a Rose também é a gestora de uma das empresas mais importantes da nossa região, do ramo vidreiro aqui no estado do Paraná. Então, uma mulher que tem muita coisa bacana para contar aqui para gente. Rose, para começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua ligação com a Mariarte Vidros, que é uma empresa familiar, que hoje você é gestora há quase mais de 20 anos, né? E que começou nos anos 70, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Principalmente pelo fato de eu ter participado durante tantos anos dentro da entidade, da Associação Comercial, pelo fato de termos reativado o Conselho da Mulher há anos atrás, também termos iniciado, através do Conselho da Mulher e da Associação Comercial, a participação das mulheres empresárias de Guarapuava dentro do Conselho da FACIAP. Foi quando nós iniciamos juntas, né, com outras cidades, o Conselho Estadual da Mulher Empreendedora, né, empresária. Hoje já teve algumas mudanças nessa denominação, né? Mas quando nós iniciamos era Núcleo da Mulher Empresária de Guarapuava e foi criado o Núcleo Estadual. Então é muito bom estar aqui e para mim é uma honra também estar participando na estreia, né? Junto com o presidente que foi a semana passada, né? Mas respondendo à sua pergunta, né? A Mariarte tem uma história muito linda, eu sou completamente apaixonada, né? É uma empresa que o nome é Mariarte São Paulo, mas São Paulo do Santo São Paulo, que é o nosso protetor, e pode ter certeza que é, assim, um grande colaborador da Mariarte, né? A nossa empresa completa em agosto agora 53 anos, né? Foi fundada pelos meus pais, porém já há mais de 30 anos sou eu e meu irmão que estamos gerindo a empresa. Você comentou no comecinho da tua ligação com toda a questão do associativismo e você foi uma pioneira aqui em Guarapuava para incentivar as mulheres a estarem nesses ambientes que predominantemente são masculinos. Quais foram os teus desafios no associativismo para abrir essas portas que você abriu para outras mulheres? Então, quando nós iniciamos o Conselho da Mulher, eu acredito que faz uns 26 anos, né, que nós reativamos o Conselho, eu lembro da dificuldade que foi isso. Na ocasião, era o Júlio Agder, o nosso presidente, eu fazia parte da diretoria, eu defendia a pasta da indústria, e o Júlio me convidou a reativar o Conselho da Mulher. E, na ocasião, nós fizemos o convite para várias empresárias de Guarapuava para que viessem, para que a gente pudesse apresentar o que era o Conselho e formar para que a próxima gestão já tivesse o Conselho da Mulher. Nós convidamos todas as empresárias que faziam parte da Associação Comercial. E nessa reunião não apareceu nenhuma. Nesse momento, eu vi que a abordagem teria que ser diferente. Por quê?
Não é porque não tinha mulheres nas empresas, tinha sim. O problema é que as mulheres, elas estavam num cargo de gestão normalmente financeiro, né? Porque é o homem que sai, é o homem que vende, é o homem que aparece dentro da empresa. Porém, a mulher, ela que está gerindo o administrativo e o financeiro. E nessa época, eu tive que fazer um trabalho de corpo a corpo para convidar algumas mulheres para abraçarem essa causa e juntas criarmos o Conselho da Mulher. É uma grande satisfação saber que essa sementinha plantada há 20 e poucos anos atrás, hoje ela deu muitos frutos e nós temos muitas mulheres participando. E hoje a mulher que participa das empresas, ela está sim aparecendo muito mais e mostrando o seu trabalho. Então isso para mim é muito gratificante. É ter feito parte da história da mulher empresária de Guarapuava. Na época também nós realizamos o encontro estadual da mulher empresária em Guarapuava. Foi algo assim diferente, muito produtivo, porque fomentamos nas mulheres a vontade de fazer a sua parte, porque somos sim instrumentos de transformação do mundo e só vamos ser efetivas nessa nossa missão a partir do momento de que nós assumirmos esse compromisso. Você falou muito dessa questão de buscar preencher esses espaços. E eu gostaria que você explicasse como é que surgiu a tua necessidade e também essa ligação com o associativismo. Porque você vem de uma empresa familiar. Isso. E geralmente as empresas familiares, elas são tocadas por homens. Você inclusive tem irmãos homens, tem outros irmãos. Você sentiu, em algum momento, uma espécie de barreira ou de rejeição por ser uma mulher tocando uma empresa em Guarapuava? Ou você acha que isso não aconteceu em algum momento da carreira? Não, por quê? Eu tenho uma história, assim, de já quebrar paradigmas, né? Então, desde pequena, eu sempre fui, assim, eu carrego a liderança já na minha personalidade. E como eu fui mãe solteira aos 19 anos de idade, numa época muito difícil, eu já me coloquei num papel assim de não deixar que as pessoas me magoassem, né? E nos negócios foi assim, porque quando eu entrei no ramo vidreiro, era um ramo totalmente masculino, totalmente masculino. Então, tanto hoje também nós temos muitas mulheres trabalhando no setor. Nós já conseguimos realizar o primeiro encontro paranaense de mulheres vidreiras, né? Porque as mulheres, elas estão aparecendo mais, né? Porém, quando nós iniciamos há 20 e poucos anos atrás, quando eu entrei no ramo vidreiro, eu tive que enfrentar algumas situações assim que me deixavam um pouco desconfortável, porque eu não sabia como eu seria recebida, né? Nesses ambientes totalmente masculinos. Uhum. Porém, eu acredito assim que a minha própria personalidade, a própria personalidade de se impor nos ambientes não fez que eu passasse nenhum tipo de situação que me constrangesse ou diferenciasse. Ou seja, você sempre foi segura do que queria, como queria e transmitia essa segurança para que você fosse respeitada. Que muitas mulheres hoje, em especial na política e em outros ambientes, sempre são subjugadas. Ela não é capaz de estar ali porque ela é bonita ou porque ela teve uma relação com alguém. E essa capacidade de entender o seu espaço e se permanecer forte é uma coisa muito viva em você, né? Por isso você não passou por essas situações, porque você sempre foi convicta da capacidade, do potencial que você tem e transmitia isso também para as pessoas, né? Então, no caso, logo no início, quando você foi me apresentar, você me falou assim, você falou de mim assim, uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, né? Então, eu não me coloco nessa posição, Elis. Não me coloco. Por que não? Por que não?
Então, eu acredito sim que eu sou uma mulher forte, tá? E sou uma mulher determinada. Então, essas são as minhas principais características, tá? Porém, não me coloco como uma mulher guerreira e nem uma mulher batalhadora. Uma mulher batalhadora, o que que ela é? Ela vive constantemente em... Batalhas. Uma mulher guerreira, ela vive constantemente em... Guerras, né? Tá sempre Então, procurando. tô fora. Tô fora. Não sou guerreira, não sou batalhadora. Eu sou uma mulher que gosta de desafios e procura, no dia a dia, enfrentar esses desafios. Mas não me coloco como guerreira, não me coloco como batalhadora. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós pensamos. Então, a cada dia que eu levantar e dizer assim, vamos lá, porque eu sou uma mulher guerreira, claro que eu vou enfrentar uma guerra. Claro que eu vou enfrentar uma batalha durante o dia. Então, não. Eu sou uma mulher determinada, eu sou uma mulher abençoada. Então, eu sei que durante o dia, o que vai acontecer, que vai me testar, que vai me colocar em uma posição, é a sabedoria, né? Então, eu tenho que, ao acordar, pedir a Deus, pedir ao universo que me conceda sabedoria para eu enfrentar os problemas, as adversidades que vêm pela frente. Mas eu não quero guerra, eu não quero batalha. Que forte isso, né? Que bonito. Acho que eu nunca tinha ouvido alguém se definir de uma forma tão clara como você faz. Quando alguém pergunta quem a gente é, geralmente nós vamos pela nossa profissão, ou geralmente pelo que a gente cursou, o que sonha, o que faz. E você sempre veio bem convicta disso, né? Não tinha parado para pensar nesses adjetivos do guerreiro e do batalhadora, mas com certeza fazem muito jus a você como mulher. Eu gosto muito quando falam de mulher determinada, tá? Porque eu acho que é a mulher determinada que faz a diferença. É aquela mulher que não está contente em estar apenas de forma confortável na vida. Eu sou, assim, extremamente determinada. Quando eu quero algo, nem que seja sofrido, nem que seja dolorido, eu consigo, eu vou atrás, não seja só na questão dos negócios, na questão da criação dos filhos, na questão da minha saúde mental e física, sabe? Por exemplo, hoje eu fui levantar da cama, eu andava que nem um Robocop. Não sei se você é do tempo do Robocop. Então, andando que nem o Robocop. Por quê? Eu tô com muita dor na panturrilha hoje. Porque na sexta-feira santa eu subi o morro fazendo a via sacra. E no sábado eu fui andar de bike e subia o Jordão. Então hoje eu estou extremamente Pegou a cansada. panturrilha. E te juro que quando eu penso assim, ai meu Deus, subi o morro, será que eu vou? Tá tão confortável aqui em casa, né? Aí eu, na mesma hora, chacoalho e digo, não dá para ser assim. Você precisa sair da zona de conforto. Todas as vezes que você se sentir confortável numa situação, pense, está na hora de você fazer algo diferente, está na hora de você mudar. Então, a gente não pode se acostumar com a zona de conforto, seja na nossa empresa, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. A zona de conforto é um assassino É verdade. da tua evolução. Em qualquer aspecto, em qualquer área, né? Qualquer Porque aí você da fica tua acomodado, não tá feliz, não cresceu, leva aquela vida de sempre. vida. E aí reclama, mas eu não conquistei o que eu queria, não vivi os meus sonhos. Só que o medo de arriscar e ficar na zona do conforto nunca vai tirar a pessoa do lugar se ela não tomar iniciativa, né? Eu acredito nisso. Rose, você comentou dos filhos, né? A gente sabe que você tem 2 filhos criados já. E eu gostaria que você falasse um pouquinho assim desse desafio da maternidade com o mercado de trabalho, porque você é uma gestora, então, ao mesmo tempo que você tinha que criar os filhos, que educá-los, que estar presente na vida deles, você tinha várias outras obrigações. Foi difícil conciliar as duas coisas ou também foi um desafio que você tirou de letra? Com certeza foi difícil. Eu acredito, assim, das dificuldades que eu encontrei em poder conciliar tudo, foi exatamente no período que eu tive filhos. Lucas, hoje com 40 anos, né? Eu tive ele solteira, né?
E jovem e também. jovem. Então, eu tinha, na época, assim, muitos desafios. A sociedade me aceitar, a sociedade não me magoar, a sociedade não me julgar, né? Eu tinha que ter o papel de mãe e, ao mesmo tempo, eu queria ter o meu papel de mulher, de namorar, de poder sair, de poder me divertir, né? Então, foi um período muito difícil pela época. Pense há 40 anos atrás o que era, né? Aí, a Eduarda já foi numa época assim completamente diferente. Foi numa época que eu estava com muitos desafios. Foi quando nós abrimos a Tempra, né? Quando nós inauguramos a Tempra de vidros. Então, foi numa época que eu limpava, eu era zeladora, eu fazia nota fiscal, eu vendia, eu otimizava, eu fazia de tudo, e grávida. E passando mal, porque eu passei mal na gravidez da Eduarda. Aí eu precisava arrumar alguém, arrumei alguém para me ajudar, para eu poder ter a Eduarda, mas com 10 dias eu voltei a trabalhar. Antes mesmo de tirar os pontos da cesárea, que eu fiz cesárea, eu voltei a trabalhar. Ou seja, você nem teve o tempo do puerpério ali, da dieta que chama. Não tive. Então, assim, já me perguntaram se eu me arrependo disso, sabe? É muito complicado você falar, porque se eu não tivesse feito isso, talvez a gente não tivesse os resultados que nós tivemos na empresa, né? E sofrido foi. Eu lembro, assim, que eu dormia muito mal, eu ia trabalhar com olheiras, né? Mas eu estava lá, tinha que fazer o que era para ser feito, né? Então, hoje é muito fácil eu dizer assim, não, eu não deveria ter feito isso, eu não posso fazer isso, mas eu não tinha outra alternativa. Porque o coração fica dividido, né? O Sim, profissional e a maternidade. Meu filho precisa de mim, minha filha precisa de mim. Então, mas ao mesmo tempo a muito empresa também difícil. precisava. Depois, assim, eu também, à medida que ela foi crescendo, né? Aí eu inventei, né? Daí eu já era presidente do Conselho da Mulher, eu já fazia parte do Conselho Estadual, no FACIAP. Aí eu resolvi estudar, fazer faculdade. Então, hoje, talvez eu não fizesse tudo aquilo que eu fiz. Só que eu tenho que estar tranquila, eu tenho que estar bem com essas minhas decisões do passado. Porque essas decisões é que me fazem a mulher que eu sou hoje. Talvez eu não tivesse feito tanta coisa, eu não tivesse conquistado tantas coisas, se eu tivesse feito uma coisa de cada vez. Se não tivesse arriscado também, né? Então, eu penso assim, nós temos o período da vida que nós temos que ser extremamente produtivos. Temos que fazer tudo, tem que estudar, tem que fazer e acontecer. E tem o período que você tem que tirar o pé do acelerador, né? E você tem que ser mais tranquila. Então, eu de 5 anos para cá, eu mudei completamente a minha forma de viver. Eu não trabalho mais até tarde. Eu pretendo, sim, trabalhar só meio período. Hoje eu estou muito mais preocupada com o meu ser do que o meu ter. E esse tipo de coisa a gente não faz lá atrás, né? Não tem. Tem a época que realmente. Eu acho que tudo tem a sua maturidade, né? Aquela era a fase da conquista das coisas. Hoje você já tem muitas coisas que queria, então é o tempo de viver, senão você passa a vida inteira trabalhando, correndo nessa roda. E o mais importante nessa fase de vida que eu estou é de você perceber que você não é insubstituível, sabe? É o saber que você faz bem, ok. Você é difícil de substituir, mas você não é insubstituível. Eu fiquei 12 dias no retiro e a empresa caminhou maravilhosamente bem. Então, isso para mim era simplesmente algo que não poderia acontecer ou que era impossível de acontecer há anos atrás. Então, hoje eu sei
que eu posso me dar o luxo, sim, de cuidar um pouquinho mais de mim. Você falou dos desafios da empresa, desse negócio de ficar fora, toda aquela responsabilidade. Empreender, a gente sabe que não é fácil. Tocar uma empresa familiar da qual é um legado é mais difícil ainda. Como você se via cuidando de uma empresa familiar? Como a gente falou, você teve outros irmãos, mas você foi a que tomou frente daquele sonho dos teus pais que começou lá nos anos 70. Qual foi o teu maior desafio? Tem alguma história, alguma situação que você pensou assim, puxa vida, isso que é empreender, isso que é realmente... Hoje eu sou eu por mim mesma, a empresa... Então, porque tem diferença de você ser patrão e empregado, né? Por incrível que pareça, o maior desafio da empresa está sendo agora. Nesses anos todos. Nesses anos, principalmente nos 2 últimos anos. Primeiro porque o mercado ele está muito ruim. A nossa política brasileira não está incentivando a construção civil. Então, isso tem dado resultados terríveis. Outra situação é que a pizza continua no mesmo tamanho, porém, as fatias aumentaram. Então, ou seja, há anos atrás, nós éramos a 7ª indústria processadora de vidros do Paraná. Hoje, nós somos em 28. E se o mercado não cresceu, então o pedaço de pizza diminuiu. Então, isso está muito difícil, porque você tem que controlar muito os custos, você tem que estar muito atento a tudo aquilo que você toma de decisão diária, né? E o maior dos desafios hoje que nós estamos encontrando, eu e meu irmão, que somos os gestores da empresa, é na sucessão familiar. E eu percebo que não só a nossa empresa, mas todas as empresas que são familiares, elas estão com essa dificuldade na sucessão familiar, porque é muito difícil passar o bastão. É muito difícil porque tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, de levantar e trabalhar às 6 da manhã, sair 8 horas da noite da empresa, hoje os nossos filhos não têm essa disponibilidade, né? Então, é uma dificuldade, até porque também os nossos filhos podem escolher outros caminhos. Eu tenho o Lucas, que está no ramo, né? Graças a Deus, um excelente empreendedor, um empresário, assim, que eu tenho a maior admiração por ele e orgulho. E tenho a Eduarda, que também tem o maior orgulho dela, porém, ela está em outro setor. Ela se formou em psicologia, hoje ela trabalha, está crescendo, está amando o trabalho dela, que é trabalhar com autistas, com pessoas... Que nobre isso também. Isso como é que eu vou chegar para minha filha? Não, minha filha, eu quero que você fique na empresa. E eu sei que ela se daria muito bem na empresa, porque ela trabalhou um certo tempo. Porém, ela está fazendo algo que é muito mais bonito, que é muito mais valioso do que trabalhar numa indústria. E que é o sonho dela, né? Que é o sonho dela e é onde ela é feliz. Então, eu tenho que respeitar as escolhas dos meus filhos. E sabe que isso que você falou é uma coisa que a maioria dos empresários que a gente conversa, que vem do ramo de sucessão familiar, enfrenta, porque nem sempre os sonhos dos pais são os dos filhos. Mas eu acho que a geração passada, ela tinha isso, da responsabilidade de continuar o legado dos pais, porque via um esforço dos pais por fazer aquilo acontecer, né? Exatamente. Hoje não. Hoje é aquela história que o avô era médico, o pai era médico e o filho tem que ser médico. Não. Hoje, eu acredito que a gente tem que respeitar muito, né, a vontade e as escolhas dos nossos filhos. E foi difícil para eu incorporar essa ideia, porque na minha cabeça era exatamente isso. Porque o Lucas vai fazer isso na empresa, a Eduarda vai fazer isso e vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo, porque eles têm que fazer aquilo que eles amam. E não aquilo que você sonhou para eles, né? Mas é difícil, né? Porque é o legado dos teus pais que você queria passar para os teus filhos, para os teus netos. E de repente... Existem legados que a gente consegue passar. Por exemplo, o associativismo.
vamos falar um pouquinho do associativismo. Eu sou fã do associativismo, né? Já há muitos anos. Porque eu acredito assim, nós passamos já por diversas fases, né? Da tecnologia, do conhecimento, né? E hoje nós estamos numa fase que é o cooperativismo, é o associativismo, porque se nós não estivermos juntos lutando pelo bem comum, nós só vamos para baixo, né? Então, o Lucas, por exemplo, eu consegui colocar isso nele, essa paixão pelo associativismo. Tanto é que ele está ainda presidente da Advipar, entrega agora no dia 20, né? 2 gestões também, ele ficou como presidente, e ele pensa no bem comum, sabe? Ele me emocionou bastante quando nós fizemos, na gestão dele, o encontro de mulheres em Foz do Iguaçu, né, que foi o primeiro encontro paranaense de mulheres vidreiras, coisa que nunca teve, né? Acontecido. E foi muito bacana, foi muito legal, teve excelentes resultados. No final, assim, no dia quando nós voltamos, ele me mandou um buquê e falou no sentido assim, que quando a pessoa entende que a nossa missão aqui é fazer o bem sem esperar em troca, ou no sentido quando você entende que você tem que fazer o bem conjunto e você faz isso com amor, você entendeu tudo. Então, e é realmente isso, quando ele conseguiu ter essa mesma paixão que eu tenho pelo bom comum, pelo bem comum, seja no associativismo, no cooperativismo, né, no trabalho em conjunto. Aquele legado foi transmitido, né? Foi. A gente está se encaminhando para o final do programa, mas para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho de um assunto que quem é guarapavano sempre comenta, eu acho que entre si, nas rodas e tudo mais, que é como a nossa cidade mudou nas últimas décadas. Você começou empreendendo há mais de 30 anos, né? A sua empresa, como a gente falou, é uma associação familiar. Você falou dos desafios atual do mercado, como cresceu o número de empresas. Mas como é que você vê as mudanças de Guarapuava? Não só em relação a Mariarte, mas em relação a Guarapuava como cidade que cresceu, uma cidade bicentenária que poderia ter crescido muito mais, na minha opinião, como Guarapuavana. Sim, pela idade que tem, sim. Exato. Comparada a outras cidades vizinhas que são mais novas, a gente meio que parou no tempo. Você concorda com essa visão de que Guarapuava quase parou no tempo, começou a caminhar na última década? Qual que é o teu balanço, a tua visão de Guarapuava nos últimos anos? Não, com certeza. Guarapuava poderia estar num patamar de Londrina, Maringá, Cascavel, né? Mas isso se deve ao pensamento empresarial e principalmente político de uma época, que ficou muito estagnado porque não trazia indústrias, faculdades, que é o que movimenta a cidade, né? Então, eu acredito que sim, mudou muito de 10 anos para cá, mudou bastante, até o pensamento, até mesmo a questão de valorização, né? Existem muitas coisas que devem ser mudadas também. Vou dar um exemplo assim, muito simples. Se você vai num restaurante e você paga, vamos supor uma conta, você vai em 2 pessoas e você paga R$300, você fica, nossa, tá muito caro, meu Deus, como que aquele restaurante não vai vingar, não vai dar certo, porque ele cobra muito caro. Porém, você sai de Guarapuava, você vai em São Paulo, você vai em Curitiba, e você paga muito mais disso e fica aqui, né? Então, às vezes nós ouvimos, mas Guarapuava precisa de um restaurante bacana, de um restaurante para você ir, para você comer uma comida diferenciada, uma comida boa, né? Mas as pessoas ainda estão enxergando pequeno nesse sentido, porque não valorizam esse restaurante que tenta fazer isso que é feito, que se tem em outras cidades. Então, nós temos que, hoje, valorizar muito mais o nosso comércio. Nós temos que valorizar as nossas indústrias, né? Então, eu fico muito sentida enquanto empresária industrial, quando eu vejo que alguém
compra um vidro que vem de uma têmpera de fora, né? Então, eu digo assim, como assim? Se nós somos reconhecidos, atendemos várias cidades do Paraná, de Santa Catarina, então, por que comprar de fora? Né? Se é a indústria daqui que gera empregos, que gera renda e que gera impostos para a cidade. Então, eu sou muito bairrista nesse sentido. Eu só compro de fora aquilo que realmente eu não encontro em Guarapuava. Do contrário, não. Do contrário, eu vou comprar aqui, mesmo que muitas vezes o valor é um pouquinho mais caro. Mas eu valorizo o comércio daqui, né? Então, eu penso que a mentalidade do guarapuavano em fazer comparações com outras cidades, porque lá tem, aqui não tem. Se não tem, é por tua causa. Ou porque de você não valoriza, valorizar o de você fora e não... Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que para nós crescermos e crescermos como cidade, mas acima de tudo desenvolvermos a cidade, nós precisamos, acima de tudo, valorizar o que nós temos aqui. O nosso comércio, a nossa gente, né? Valorizar os nossos profissionais. Acho que é isso. Não é só a parte política, vem de cada um de nós, né? Exatamente, a política somos nós. É nós que fazemos a política. Rose, nosso programa chegou ao fim, mas eu quero te agradecer de todo o coração por ter participado. Como é bom a gente conversar com pessoas assim que têm tanta história bacana para contar e que leva um pouquinho da gente, mas deixa muito com a gente também. Com certeza foi muito importante para mim essa nossa conversa e para as outras pessoas que vão nos assistir. Então, só quero te agradecer em nome da Associação Comercial por ser essa pessoa que representa tão bem o associativismo e a força das mulheres. Eu que agradeço e eu espero realmente que se desses 30 minutinhos que nós ficamos conversando aqui, se você que está assistindo pegou uma coisinha só que venha agregar à sua vida, eu já estou feliz. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu até aqui. Continue nos assistindo, compartilhando, comentando nas redes sociais. Também comenta aqui quem você quer ver no próximo episódio. Um bom fim de semana e até a próxima. Tchau!